O endividamento da economia portuguesa atingiu o recorde de 753.200 milhões de euros em março. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O endividamento da economia portuguesa aumentou novamente em março, ao atingir um recorde de 753.200 milhões de euros. Deste total, 346.300 milhões de euros dizem respeito ao setor público e 406.900 milhões de euros ao setor privado, como revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal. Em comparação com fevereiro, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1.800 milhões de euros, dos quais 700 milhões de euros referem-se ao setor público e 1.100 milhões de euros ao setor privado. Só nos primeiros 4 meses de 2021, o Estado gastou mais do que em todo o ano passado em apoios a fundo perdido às empresas. De acordo com os dados adiantados pelo Ministério das Finanças esta quinta-feira, o montante já ascende a 1.588 milhões de euros entre janeiro e abril, mais do dobro do que estava orçamentado para este ano. Entre janeiro e abril, o programa Apoiar.pt foi a medida com mais peso nas contas do Estado, ao atingir 780 milhões e 900 mil euros, à frente do layoff simplificado, que representa 336 milhões e 700 mil euros, dos 314 milhões e 900 mil euros do apoio à retoma progressiva e dos 155 milhões e 700 mil euros do incentivo à normalização. O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional recuou 2,1% em abril, face ao mês anterior, para 423.888, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira. Há agora menos 8.963 desempregados registados nos centros de emprego, desde dezembro que esse universo estava a aumentar. Em abril estavam assim registadas nos centros de emprego do continente e das regiões autónomas 423.888 pessoas desempregadas, menos 2,1% do que no mês anterior, ou seja, menos 8.963 desempregados inscritos, mas mais 8% do que no mesmo período do ano passado, o correspondente a mais 31.565 desempregados do que em abril de 2020. Dos desempregados que estavam inscritos como candidatos a um novo emprego, 73,7% estão ligados ao setor dos serviços, com destaque para as atividades imobiliárias, administrativas e serviços de apoio. O indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal mostra que a economia portuguesa acelerou na semana terminada a 16 de maio, face à semana anterior, numa altura em que a situação epidemiológica permite que a maior parte do país esteja na fase mais avançada do atual plano de desconfinamento. Apesar de diário, o indicador de atividade económica é apenas publicado à quinta-feira, com dados até ao domingo anterior. Com efeito, a 16 de maio foi verificado um crescimento de 23,2% deste indicador face ao igual período do ano passado. O Banco de Portugal sublinha que nas próximas semanas é possível que haja uma menor diferença, tendo em conta que o país também estava a desconfinar em maio do ano passado, porém, em junho é possível que venha outra fase de desconfinamento que poderá acabar com a obrigatoriedade do teletrabalho. As remessas dos imigrantes caíram 3,82% para 843 milhões de euros nos primeiros 3 meses de 2021, depois dos 876 milhões e 400 mil euros enviados para o país no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Pelo contrário, as remessas enviadas pelos estrangeiros em Portugal subiram 4,5%, passando de 118 milhões e 800 mil euros nos primeiros 3 meses de 2020 para 124 milhões e 300 mil euros de janeiro a março deste ano. Já é possível pedir à Segurança Social a regularização de dívidas através de um regime excepcional que dispensa a prestação de garantia. A adesão a este regime excepcional deve ser feita através da Segurança Social Direta e está acessível a empregadores, trabalhadores independentes e outras entidades contratantes. Os planos acordados vão permitir regularizar toda a dívida que apresenta um prazo legal de pagamento até 31 de dezembro de 2021, sendo o pagamento efetuado no máximo em 6 prestações mensais. A exceção a esse limite são as dívidas superiores
superiores a 3.060 euros, no caso de pessoas singulares, ou acima de 15.300 euros, no caso das pessoas coletivas, situações em que será possível dividir os montantes até 12 prestações mensais. De acordo com a Segurança Social, estão excluídas destes planos as dívidas que estejam em fase de cobrança coerciva ou integradas num outro mecanismo de regularização, como é o caso dos processos de insolvência, recuperação ou revitalização. A despesa do Estado com a atribuição de manuais escolares gratuitos aumentou em mais de 50 milhões de euros em 2020, face ao ano anterior, devido à suspensão da reutilização dos manuais por causa da pandemia de Covid-19, como indica o relatório do Tribunal de Contas, divulgado esta quinta-feira. No ano passado, foi observada uma despesa total de 132 milhões e 800 mil euros com esta medida, ao passo que em 2019 não foi além dos 81 milhões e meio de euros. Contas feitas, o Estado gastou mais 51 milhões e 300 mil euros no ano passado. O aumento da despesa deve-se à compra de novos manuais, uma vez que foi impossível reutilizar manuais antigos, uma medida para travar o contágio de SARS-CoV-2. Em 2019 foram reutilizados 862 mil manuais e em 2020 nenhum. Em 2019 foram comprados 4 milhões e 100 mil novos manuais e em 2020 5 milhões e 800 mil, de acordo com os números avançados pelo Tribunal de Contas.